Olá, queridos! Estamos juntos mais uma vez para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. E hoje o nosso assunto é tremendamente importante. Como é formada a imagem da besta? Eu convido você a ler comigo que se encontra em Apocalipse capítulo 13, versículo 12. Diz bem assim: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Muito bem, aqui nós estamos falando de duas bestas. A primeira besta é aquela que foi ferida de morte, se lembra? Nós comentamos aqui, falamos do papado, que de 538 a 1798 esteve atuando o período da supremacia papal, a besta que emerge do mar, Roma pagã, imperial e Roma papal, em suas duas fases. E nós vemos aqui falando da segunda besta que emerge da terra, que exerce toda a autoridade, na presença ali da primeira besta. A besta que emerge da terra também dissemos a vocês que é uma representação de um poder ou reino, neste caso, a nação mais poderosa do mundo, os Estados Unidos da América. Então, como é formada a imagem da besta? Nós vemos dois poderes aqui. Nós vemos a primeira besta representando o poder religioso e vemos a segunda besta que emerge da terra, representada pelos Estados Unidos como uma representação do poder do Estado, do poder civil. A imagem da besta, ela é formada quando a nação mais poderosa do mundo dá à primeira besta, ao poder religioso, o poder do Estado. A imagem da besta ela é formada quando Roma papal, ela então emprega o poder do Estado para forçar os habitantes da terra a obedecerem os seus dogmas para os seus fins. A imagem da besta é formada quando as igrejas protestantes apóstatas, elas recorrem ao Estado para que através do poder civil forcem os habitantes da terra a seguirem, a obedecerem os seus dogmas, a estabelecerem os seus dogmas. Ou seja, a imagem da besta ela é formada quando o Estado dá subsídio para que esse sistema religioso falso, Babilônia, empregue então seus intentos para com a humanidade, fazendo assim com que o mundo beba do cálice, do vinho, de sua prostituição, de suas falsas doutrinas. Exatamente isso. E sabe, queridos, vocês sabem que a questão toda gira em torno de adoração. Vocês sabem que aqueles que adorarão a besta e a sua imagem receberão o sinal da besta, o número do seu nome, e haverá aqueles que continuarão adorando a Deus. Quem são estes? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, no último momento da história deste mundo haverá apenas dois grupos de pessoas: os que adoram a besta e a sua imagem, e os que adoram a Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você: a pedra de toque, o que irá fazer a separação entre esses dois grupos, se encontra na lei do Senhor, a lei de Deus. Exatamente isso. Pois aqueles que guardam os mandamentos de Deus, eles observarão todos os mandamentos, inclusive o sábado, o sétimo dia do Senhor, enquanto a besta e a sua imagem, a besta, ela estará forçando as pessoas deste mundo a não aceitarem a lei de Deus e não guardarem os seus mandamentos. Mas ela fará o seguinte: ela irá propor mandamentos para serem guardados em detrimento de alguns. E aí está o ponto, queridos. Infelizmente, muitas pessoas irão
quebrar os mandamentos de Deus. E o sábado será a pedra de toque. Porque enquanto os fiéis ao Senhor guardarão a lei de Deus, inclusive o sábado bíblico, o quarto mandamento da lei de Deus, outros estarão dizendo que o sábado foi abolido e estarão guardando o domingo. Saiba que o sábado é o único mandamento que está na lei do Senhor que tem o selo de Deus. Pois assim como no passado um selo era necessário que tivesse naquele selo o nome, a função e a jurisdição do dono do selo, no sábado bíblico nós encontramos ali o nome de Jeová. Nós encontramos ali a função, ele é o Criador dos céus e da terra, e a jurisdição, os céus e a terra, o universo. Mas no sábado espúrio, no primeiro dia da semana que é posto por esse sistema religioso como o sábado do Senhor, o dia do Senhor, o sábado falso, meu amigo, ao você reverenciar este dia como o dia do Senhor, você não está adorando a Deus, mas você está adorando Roma. Você está adorando o papado, você está adorando o que está por detrás desse sistema, você está adorando o inimigo. E eu quero dizer uma coisa para você. Hoje, ainda hoje, ninguém recebeu a marca da besta, o sinal da besta. Mas, quando todo mundo for advertido quanto à lei de Deus, quanto ao sábado do Senhor, e aí você observar o Estado e a igreja apostatada, forçando a humanidade a obedecer dogmas que vão contra a palavra de Deus, inclusive o domingo como dia do Senhor, então neste momento você fará uma escolha, porque haverá apenas dois lados e você vai precisar se posicionar, e dependendo da escolha que você fizer, você terá recebido o selo de Deus ou o selo da besta. Qual será a sua escolha? Saiba que para a provação nós não nos preparamos quando ela chega, mas nós nos preparamos hoje. E hoje é o momento de você se preparar na presença do Senhor e enchendo a sua vasilha do azeite do Espírito Santo, estudando a palavra de Deus e se preparando para a volta de Cristo. Que Deus te abençoe e quero orar com você. Senhor Deus e Pai, abençoa este filho, esta filha, para que não sejam enganados pelos enganos do maligno, que permaneçam firmes em Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um forte abraço e até a próxima.